Você sabia que nem todas as descobertas que temos hoje foi feita apenas por homem? Isso mesmo. Algumas descobertas foram feitas por mulheres e grandes descobertas na ciência. E hoje estamos aqui com um novo quadro que se chama Mulheres na Ciência, onde a gente vai mostrar que as mulheres elas estão envolvidas na ciência e como elas tiveram um papel grandioso e importante para muitas coisas que utilizamos hoje em nosso dia a dia. Ou usamos elementos e assim por diante. Hoje vamos falar sobre a descoberta do frâncio e envolve uma cientista chamada Marguerite Catherine Perry. Só que antes de a gente falar dela, a gente vai falar sobre um pouco da história por trás, para poder chegar nela e aí a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, como foi que isso aconteceu? As hipóteses de descoberta de um elemento com o número atômico 87 começaram em 1870. E a gente sabe que um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, né? E essas hipóteses, elas aconteceram através do nosso querido e conhecido cientista Dmitri Mendeleev. Só que essas hipóteses, elas só foram adiante em 1925, ou seja, um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial, com o químico russo Dobro Sedov, que conseguiu documentar as descobertas de Mendeleev sobre o elemento químico de número atômico 87, baseado na detecção de uma baixa radioatividade provinda de uma amostra de potássio. E dando continuidade, já em 1914, no ano atual da Primeira Guerra Mundial, deu continuidade à pesquisa de Mayer, Reis e Adolf Bennett, que estudavam uma amostra enriquecida de actínio. E eles estavam bem próximos de uma descoberta real, mas eles foram, infelizmente ou felizmente, né, interrompidos pela Primeira Guerra Mundial. O porquê que eu disse infelizmente ou felizmente? Infelizmente porque atrapalhou, né, a pesquisa deles. Mas felizmente que veio outra pessoa e deu continuidade a esses estudos e ainda mais foi uma mulher. Então, para nós mulheres, nós meninas, nós do sexo feminino, isso é muito, 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 muito importante. Isso é uma representatividade de tamanha importância. E a gente tem que sentir orgulho, porque se não fosse muitas mulheres do passado, a gente não teria, na verdade, muitos direitos que temos hoje. Enfim, esse é um assunto para outro vídeo, mas só para deixar registrado que é muito gratificante isso, ver mulheres dentro da ciência, principalmente hoje em dia. E aí, depois de 25 anos depois, no Instituto do Rádio, Catherine Marguerite Perry, que foi assistente da querida e cientista princesa, rainha da química Marie Curie, analisando uma amostra de actínio, identificou uma emissão radioativa de partículas beta em uma espécie com meia-vida de duração estimada de 20 minutos. Foi a primeira cientista a precisar de propriedades químicas do que hoje reconhecemos como frâncio. Então, o elemento químico de número 87 foi nomeado como frâncio. E ele foi nomeado como frâncio porque foi em homenagem ao país natal de Marguerite Perry, que é a França. E agora vamos conhecer mais, né? Quem foi essa mulher? Quem foi Catherine Marguerite Perry? Né? Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre ela, eu gostaria de trazer uma indicação para cá. Para eu achar essa cientista, no meio de tantas, eu tive que ler um livro que se chama 101 Mulheres Incríveis que Transformaram a Ciência. E se você procurar na internet para ver onde vocês podem comprar e tal, porque
eu não vou divulgar nada aqui, só apenas do livro mesmo, porque eu acho importante, gente, conhecer, porque infelizmente muitas dessas mulheres elas não são reconhecidas ou são super pouco reconhecidas. E elas merecem reconhecimento por tudo aquilo que elas fizeram. Então esse livro é incrível, esse livro é maravilhoso. E ele merece, e elas merecem ser reconhecidas. No livro tem dizendo que Catherine Perry, ela nasceu em 1909 e morreu em 1965. Ela nasceu perto de Paris, na França, e ela recebeu o diploma de Química pela Escola Técnica de Educação da Mulher de Paris, em 1929. E depois, com apenas 19 anos, ela foi entrevistada para trabalhar com nada mais, nada menos que Marie Curie. Gente, meu Deus, sonho, né? Você trabalhar com um ícone, aí apenas com 19 anos. E o livro também diz que Marguerite Perry, ela trabalhou no campo da química nuclear e ela foi aluna de Marie Curie e descobriu o elemento químico frâncio, o último elemento encontrado fora das configurações artificiais de um laboratório. E a partir disso dá pra gente ter uma noção de que quando ela começou a trabalhar com Marie Curie, ela aprendeu a trabalhar, a lidar com elementos radioativos. E aí, depois que ela foi aluna, que ela foi assistente, ela conseguiu um emprego para trabalhar no Instituto do Rádio, que é o atual Instituto Curie, que é um dos principais laboratórios de física e química do mundo. E a sua função era preparar a amostra do elemento químico radioativo actínio, que havia sido descoberto dentro do Instituto. E aí, depois da morte de Marie Curie, ela foi promovida, né, para um papel de radioquímica. E como ela trabalhava com amostras de actínio, ela sabia que tinha outros cientistas que já tinham trabalhado, então ela resolveu trabalhar em cima daquilo, né? Descobrir mais. Só que aí ela acreditava que o actínio ele decaía de um átomo completamente diferente, segundo o livro, e através de exames ela revelou que esse era o caso. E esse novo elemento foi nomeado frâncio em homenagem ao país de nascimento de Marguerite, como eu já tinha falado. E o frâncio ele é um elemento raro que existem apenas que existiam, né? Ou que existem apenas alguns gramas de cada vez na Terra. Químicos anteriores haviam previsto a sua existência, mas na verdade acharam extraordinária a sua descoberta. E aí no livro eles colocaram uma fala de Marguerite, né, que dizia assim: é minha grande esperança que o frâncio seja útil para o estabelecimento de um diagnóstico precoce do câncer. Meu desejo incondicional seria realizar essa tarefa algum dia. E aí, não entrando muito em detalhes para não dar spoiler, caso vocês comprem o livro, ela foi fazer um doutorado e ela recebeu, e durante a sua carreira, ela recebeu diferentes prêmios e foi a primeira mulher a ingressar na Academia Francesa de Ciências. Ela faleceu, como eu já tinha falado antes, em 1975, de câncer nos ossos, que provavelmente foi causado por trabalhar em estreita proximidade com a radiação por muitos anos, certo? Então, ela foi uma mulher inspiradora, ela descobriu um elemento e isso é incrível só de pensar. Um elemento químico metálico, ele é radioativo e pertence ao grupo dos metais alcalinos que, né, fica localizado no grupo 1, no período 7 da tabela periódica. E, como eu já tinha falado antes, tem o número atômico 87. E o frâncio é usado em tarefas de investigação, tanto no campo da biologia como também no campo da estrutura atômica. E ele é encontrado em minerais de urânio. E ele só é dificilmente usual por causa da sua instabilidade, e isso faz com que torne difícil o acesso. E também ele tem a vida curta, então
quer dizer, a curta vida útil, né? Então, por isso que não é tão usado, além desses dois casos que eu falei. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E espero que vocês comprem o livro, porque é um livro muito legal. A gente conhece porque é muito famosa a Marie Curie. Só que, além da Marie Curie, existem outros tipos de cientistas que descobriram coisas importantíssimas e esse livro ele mostra muito. Tem 101 mulheres aí nesse livro mostrando o quanto foram incríveis, o quanto se dedicaram para chegar aonde chegaram. E elas merecem reconhecimento. Então, até o próximo quadro e tchau, tchau!